Pedagogia Espírita de José Herculano Pires, Nascimento da Educação Espírita, Formação do Novo Homem. A tarefa da educação espírita é a formação de um homem novo. A educação clássica grego-romana formou o cidadão, o homem vinculado à cidade e suas leis, servidor do império. A educação medieval formou o cristão, o homem submisso a Cristo, sujeito à Igreja, à autoridade desta e aos regulamentos eclesiásticos. A educação renascentista formou o gentil homem, sujeito às etiquetas normas e normas sociais, apegado à cultura mundana. A educação moderna formou o homem esclarecido, amante das ciências e das artes, cético em matéria religiosa, vagamente deísta em fase de transição para o materialismo. A educação nova formou o homem psicológico do nosso tempo, ansioso de se libertar das angústias e traumas psíquicos do passado, substituindo o confessionário pelo consultório psiquiátrico e psicanalítico, reduzindo a religião à mera convenção pragmática. Nesse rápido esquema, temos uma visão do desenvolvimento do processo educacional e de suas consequências. Não pretendemos que seja uma visão perfeita e completa. É apenas um esboço destinado a nos orientar na compreensão do assunto. E vemos que ele pode nos dar uma ideia negativa da educação, mas se refletirmos a respeito, veremos o contrário. Do homem submisso ao Estado ou a Deus, preso às leis, regras e convenções que a moldam e desfiguram, avançamos para o homem livre do futuro, responsável por si mesmo, que chega a se revoltar contra o próprio Deus no seu profundo anseio de liberdade, mas sempre em busca da sua afirmação como ser. Essa afirmação é a que nos traz o Espiritismo com as provas científicas da sobrevivência e a perspectiva da imortalidade, com a desmistificação da morte, com a racionalização do nebuloso conceito de Deus e de suas relações com o homem, com o esclarecimento decisivo do destino do homem e da razão de ser da vida e de suas peripécias. Cabe, portanto, à educação espírita formar o homem consciente do futuro, que já começa a aparecer na Terra, senhor de si, responsável direto e único pelos seus atos, mas ao mesmo tempo reverente a Deus, no qual reconhece a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é mais possível educar as gerações novas segundo nenhum dos tipos anteriores de educação. Daí a rebeldia que vemos nas escolas, a inquietação da juventude, insatisfeita com a ordem social e cultural, ambas obsoletas em que se encontram. A educação espírita se impõe como exigência dos tempos. Só ela poderá orientar os espíritos para a formação do homem novo, consciente de sua natureza e de seu destino, bem como de pertencer à humanidade cósmica e não aos exíguos limites da humanidade terrena. Só ela pode nos dar esse homem novo, a síntese de todas as faces da evolução anterior, numa formulação superior. Porque o homem espírita, ou o homem consciente, que essa nova educação nos dará, será ao mesmo tempo o cidadão, o cristão, o gentil homem, o homem esclarecido e o homem psicológico, mas a sua conjugação de todos esses elementos numa dimensão espiritual e cósmica. Com isso, não queremos dizer que toda a humanidade se converta ao Espiritismo, mas tão somente que os princípios fundamentais do Espiritismo serão as coordenadas do futuro, marcando o âmbito conceptual e ético da nova formação educacional. Não foi necessário que toda a humanidade se convertesse ao cristianismo
para que os princípios deste remodelassem o mundo. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. A função da educação espírita é, portanto, a de abrir perspectivas novas ao processo educacional, adaptando-os às necessidades novas que surgiram com o desenvolvimento cultural e espiritual do homem. As escolas espíritas, como as escolas cristãs o fizeram, serão centros dinamizadores da renovação. E a pedagogia espírita, como fez a pedagogia cristã, orientará a nova concepção educacional que está nascendo em nossos dias. Por outro lado, correntes avançadas da pedagogia contemporânea, como especialmente a do neocantismo, representada por Kenstein na Alemanha e René Hubert na França, darão sua contribuição para o desenvolvimento dessa profunda revolução educacional em marcha. Seria bom, por sinal, que os educadores espíritas procurassem aprofundar-se no estudo do Traité de Pédagogie Générale de Hubert, que seria o Tratado de Pedagogia Geral de Hubert, que nos parece um verdadeiro monumento de renovação educacional dentro das coordenadas espíritas. Como vemos, o nascimento da educação espírita ainda não se completou. Começando com Kardec, há mais de um século, ainda está se processando em nossos dias. Por isso mesmo, somos todos convocados a participar desse acontecimento espiritual, contribuindo cada qual da maneira que puder, para que ele se complete o quanto antes.